E aí, tudo bem com você? Professor Karim trazendo a física nos vestibulares. Vamos agora para uma questão de termodinâmica. O assunto é transformação isobárica. Vamos tentar lembrar, revisar, aprender a matéria fazendo um problema. Olha só, durante uma transformação isobárica, ou seja, pressão constante, de um gás monoatômico, um gás ideal monoatômico, grifa isso, essa informação é muito relevante para o problema. Marca aqui para mim então. E esse gás, nessa transformação isobárica, realizou um trabalho de 600 joules, né? Então, quando o gás realiza trabalho realizado pelo gás, trabalho positivo, uma expansão, determine a quantidade de calor recebida pelo gás. Quantidade de calor, então, ele quer o Q, quantidade de calor. Muito bem. Vamos nessa, então? Olha só, essa figura não faz parte do problema, eu deixei aqui mais para a gente lembrar alguns detalhes. Então, quando eu tenho uma transformação isobárica, a pressão é constante, eu tenho aqui um aumento de volume, por isso que o trabalho é positivo. Muito bem. E vamos lembrar um pouquinho das relações que esse gráfico tem com as grandezas termodinâmicas, né? Então, veja, quando você tem um gráfico pressão-volume, lembre-se sempre que a área entre a linha do gráfico, que é a linha AB, e o eixo do volume, quer dizer, tem uma área e um espaço, ó, um espaço compreendido entre a linha do gráfico e o eixo do volume, tá vendo esse espaço aqui? Se você calcular essa área, que seria a área do retângulo, você vai encontrar o trabalho realizado pela força do gás nessa expansão, tá bom? Trabalho do gás, a gente pode escrever assim. Legal até aí? Muito bem. E aí acaba também lembrando o seguinte, ó, no caso de uma transformação isobárica, que é o que a questão vai trazer aqui para a gente, ó, então se eu tenho uma transformação isobárica, como é que eu posso achar o trabalho? Pela área do gráfico, mas também eu posso fazer assim, ó, o trabalho do gás. Nota que você consegue mostrar isso facilmente, ó. Então, essa figura plana aqui é um retângulo onde a base do retângulo é a variação do volume ΔV e a altura desse retângulo é o valor da pressão constante, que eu vou chamar de P. Então, área do retângulo, então, como o trabalho é igual à área, eu posso logo pensar que é P ΔV, tá bom? Sempre é importante você lembrar disso, legal? Vamos deixar então marcado. Isso que eu comentei vai servir de um pré-requisito para a gente resolver o problema, tá certo? Vamos lá então agora resolvendo o problema. Gente, olha só o que acontece aqui. Como ele quer achar a quantidade de calor, bom, em se tratando de um gás, quando eu quero achar a quantidade de calor, eu posso pensar na primeira lei da termodinâmica, ou seja, a quantidade de calor cedida para o gás, ou recebida pelo gás, é o trabalho mais a variação da energia interna. Eu posso pensar nisso. E uma outra forma de pensar também é calcular o calor, porque a gente sabe que nesse processo isobárico houve um aumento de temperatura nessa expansão. Mas, professor, como é que você sabe que aumentou a temperatura, né? Porque nesse caminho aqui, ó, quando vai de A para B, lembra que quando você faz num determinado ponto, que é um estado termodinâmico, se eu quero encontrar a temperatura ali, ou ter uma noção de quanto ela vale, a gente pode fazer assim, olha, como você conhece o valor da pressão, conhece o valor do volume, quer saber a temperatura, a gente pode pensar no PV igual a nRT, não é isso? Então eu queria chamar a sua atenção aqui. O N, vamos supor que não há vazamento de gás na transformação, N é constante, o R é uma constante. E aí você tem uma igualdade aqui, né? Então, por exemplo, vamos supor que a temperatura do gás cresceu. Se a temperatura do gás cresce, é porque o lado direito dessa igualdade aumentou. Como é uma igualdade, o lado esquerdo também vai ter que aumentar. Só que no lado esquerdo eu não tenho uma única variável, eu tenho duas, pressão e volume. Então veja, para que haja um aumento de temperatura é porque o produto PV aumenta. Então quando você vai de A para B, o que acontece, gente? Você vê aqui
que o produto PV aumenta. Por exemplo, ó, nesse ponto A, eu tenho uma pressão P e um volume V. Bom, o que acontece? Quando ele chegar no ponto B, o volume aumentou, por exemplo, para 2V, 3V. Então, veja, na hora que você faz o produto P vezes V no ponto B, esse produto vai dar maior, né? E quanto maior o produto PV, maior a temperatura, tá certo? Muito bem, então aqui a gente teve um processo que houve aumento de temperatura. E quando há aumento de temperatura, uma outra forma de você achar o calor é pensando nisso aqui, ó. Que macete é MC delta T. Agora com detalhe, é mais comum nos gases a gente não trabalhar com a massa dele, mas sim com o número de mols. Então essa expressão do calor sensível, por conta da mudança de temperatura, vai ficar assim, ó, número de mols, lembra lá, ó, vezes o calor específico molar. Agora olha para mim, ó, a pressão constante é o CP. Calor específico molar, a pressão constante, vezes a variação de temperatura. São as duas formas que eu tenho para achar a quantidade de calor. Bom, nesse caso, eu vou deixar de lado a última, né? Porque ele não fala do número de mols, ele não deu o calor específico à pressão constante, se bem que existe uma relação que dá para encontrar, mas não é assunto para esse vídeo, vou deixar isso para um próximo vídeo. Tem umas relações chamadas relações de Mayer, que você consegue descobrir aqui esse CP, né, esse calor específico molar à pressão constante, vezes a variação de temperatura, né? E eu não tenho, como eu não tenho CP, então eu vou deixar de lado, daria certo se tivesse esses valores, então eu vou deixar de lado essa equação, não que esteja errado, mas não é praticável aqui. Então vamos olhar a de cima, a primeira lei da termodinâmica. Muito bem. Então, quando você pensa aqui na primeira lei da termodinâmica, então o calor recebido pelo gás no processo isobárico é o trabalho realizado pelo gás mais a variação da energia interna. Bom, de acordo com a nossa revisão anterior aqui, o trabalho do gás, quando eu tenho uma transformação isobárica, pode ser o quê? P delta V. Isso, vou marcar aqui então, ó, P que multiplica delta V, mais a variação da energia interna delta U. Beleza. Agora, vamos falar um pouco sobre a variação da energia interna do gás. Volte comigo, lá no texto. Ó, ele disse que esse gás ele é monoatômico. Quando o gás é monoatômico, nós vamos lembrar o seguinte. Para você encontrar a variação da energia interna para um gás monoatômico, a gente já estudou isso. Lembra que a variação da energia interna, que depende somente da temperatura final inicial, é igual a isso, 3 meios de nR delta T. Perfeito. Tá bom? Então a gente pode pensar aqui dessa forma para encontrar a variação da energia interna. Então veja, aqui no caso, gente, ele disse no problema que o trabalho vale 600. Então, se eu olhar aqui para essa expressão da primeira lei da termodinâmica, então, por exemplo, eu sei que P delta V é o trabalho e ele já vale 600. Então, o que eu precisava calcular aqui é justamente a variação da energia interna. E a gente acabou de ver que ela é calculada por isso. Mas, professor, eu não tenho o número de mols. Ele nem dá o R, olha, é uma questão bem direta, ele nem dá o R. Até senti falta do R, professor, mas ele não deu. E a variação de temperatura eu também não sei, né? Mas quando acontece isso, você sabe como faz. Vamos lá? Vamos lembrar? Então vem comigo aqui, ó. Então, vamos dar uma estudada nisso aqui melhor. Olha só. Então, por exemplo, o trabalho, que é P, pressão constante vezes variação do volume, vale 600. Vou deixar guardado aqui essa informação, 600 joules, né? E aí eu preciso do ΔU, que para gás monatômico é 3 meios de nR delta T. Certo? Bom, aí eu chamo a sua atenção de novo para esse detalhe aqui, ó. Quando em termodinâmica eu vejo pressão vezes, tudo bem que aqui é uma variação, vamos esquecer por enquanto, mas olha, vamos olhar para a unidade, ó.
Pressão vezes a grandeza volume, PV. E olha aqui embaixo, quando eu vejo NR, esquece o delta, NRT. Olha o que eu estou falando. PV, NRT, PV, NRT, PV, NRT. O que vai te lembrar? Exatamente, a equação de estado de um gás. Então, olha que interessante aqui. Ó. Quando a gente olha para isso, eu posso relacionar tanto o trabalho quanto o ΔU com o PV igual a NRT. Vamos fazer isso? Veja só, então. Ó, então, vamos colocar aqui a ideia. Ó. Então, nós sabemos que P vezes V igual NRT. Beleza? Muito bom. E aí, aquela jogada. Olha só. Aqui, no caso, esse processo ele é isobárico. Bom, processo isobárico, a pressão ela fica cadeada, fechadinha, não tem como mudar. Então, a pressão é constante, mas o volume e a temperatura variam. E de que jeito, né? Diretamente proporcional. Quando aumenta a temperatura, o volume aumenta na mesma proporção. Então, olha que interessante aqui. Bom, aqui no caso, como eu sei que P delta V vale 600, olha o que eu vou fazer. Aqui eu não tenho P delta V. Não, não tenho. Mas eu posso fazer o seguinte. Eu posso colocar um ΔV aqui? Pode, professor? Pode. Sabe por que pode? Você pode colocar o ΔV aqui, desde que do outro lado apareça um delta também. Porque isso aqui é uma igualdade. Né? Igualdade lembra sempre uma balança. Né? O que eu faço de um lado tem que fazer do outro para compensar. Então, veja. Aqui no caso, eu não posso colocar delta no número de mols, porque o número de mols não variou. Também não faz sentido colocar o delta no R, porque o R é uma constante. Ah, então, professor, esse delta só pode pertencer à temperatura. Pois é. Agora veja, a gente deu uma cara meio matemática para isso, né? Quer dizer, eu coloco um delta aqui e tem um delta lá. Mas veja que isso aqui é perfeitamente coerente com as características de uma transformação isobárica. Lembra que eu acabei de falar para você? Num processo isobárico, pressão é constante. E quando varia o volume, acontece o quê? A temperatura varia na mesma proporção. Quer dizer, quando há uma variação de volume é porque na transformação isobárica houve uma correspondente variação de pressão. E aí, quando você faz isso, abre um mundo na tua frente, né? Porque veja, olha que interessante, pessoal. Olha só, o produto P delta V é trabalho, né, professor? Pois é, cuidado. É trabalho na transformação isobárica, tá? Porque a pressão é constante. Mas, fazendo esse jogo matemático, o P delta V também é NR delta T. Então, olha que interessante. O trabalho, que é P delta V, vale 600. Então, quer dizer, o P vezes delta V vale 600. Como aqui é uma igualdade, então o NR delta T também valerá 600. Maravilha. Então, vamos fechar o programa agora? Olha só. Então, lembra que o calor é o trabalho tal mais o delta U. Bom, o trabalho tal, a gente já sabe que é 600. Ele deu. E o delta U, olha só, o delta U tá aqui, ó, 3 meios de NR delta T. Olha que legal, gente. Bom, trabalho é 600, 3 meios é 3 meios. Agora, que multiplica, olha que barato isso, gente. NR delta T. Opa, eu já vi esse filme antes, né? Estrelando, olha lá, NRT é igual a P delta V, que é o trabalho que vale 600. Ah, então toda essa nuvenzinha rosa vira 600. Maravilha. E aí, o que vai acontecer? Bom, vai acontecer que o calor é 600, mais aqui no caso, 600 dividido por 2 dá 300, 300 vezes 3 dá 900. 900 mais 600, a gente chega em 1.500 joules. Né? Tá aí, essa é a quantidade de calor nesse processo isobárico, tá certo? Eu vou aproveitar a questão e fazer um comentário com você que pode poupar um pouquinho de trabalho nas próximas, tá? Agora que a gente estudou, agora a gente conheceu essa solução e aprendeu com ela, né? A ideia então é a seguinte, pessoal. Olha, vou te contar aqui uma coisa bastante particular. E aí, o que é, né? Olha, então a gente acabou de fazer um exercício que envolve transformação isobárica, quer dizer, cálculo de calor
numa transformação isobárica. Então, a transformação isobárica, eu quero achar o calor e o gás, isso é importante, ele é monoatômico. Então, imagina essa cena, né? Então, da próxima vez que você tiver que resolver para um gás monoatômico, não pode ser diatômico não, tá? Para gás monoatômico, transformação isobárica, se ele pede para você encontrar a quantidade de calor, o que você pode fazer? Vamos lá? Dá uma olhada aqui, ó. Vou fazer só uma manipulação com base nas coisas que a gente descobriu aqui. Então veja, o calor é o trabalho tal mais ΔU. Perfeito. E aí a gente pode então dizer o seguinte. O trabalho, ele é, olha só, tá aqui nessa linha, gente, ó. O trabalho, ele é P ΔV, que também é NR ΔT, não é isso? Então vamos lá. Trabalho, ó, P ΔV, só que também ele pode ser NR ΔT. Vou escrever nesse formato, tá? NR ΔT. Boa. E aqui, gente, como é um gás mono, volto a falar, só vale para mono isso, para monoatômico, como é que eu calculo o ΔU? Aquele resultado lá que vem do estudo da energia interna, 3 meios de NR ΔT. Olha que interessante. Você está somando termos muito semelhantes, né? Então, a gente sabe que tem um número 1 escondido aqui. Então, o que vai acontecer aqui, gente? A quantidade de calor vai ficar assim, ó. Eu tenho 1 NR ΔT na mão e ganhei mais 3 meios, né? Então, eu vou somar. Então, se você somar aqui, vai ficar assim, né? É como se fosse aqui 1 mais 3 meios, né? De NR ΔT, tá bom? E com 3 meios é 1,5. 1,5 mais 1 dá 2,5. Então eu posso deixar assim, 2,5 NR ΔT, mas também posso deixar, lembra que 2,5 na fração é 5 meios, né? Então 5 meios de NR ΔT. Olha só, gente. Então, o que eu posso fazer? Da próxima vez que você precisar calcular a quantidade de calor num processo isobárico, agora olha para mim, para gás monoatômico, tá? Tem que ser monoatômico, você pode usar 5 meios de NRT direto, tá bom? Belezinha, então? Maravilha? Então é isso, moçada. Só lembrando, né, que NR ΔT também é PV, então se você quiser colocar 5 meios de P ΔV, claro, também vai funcionar, tá bom? Maravilha, gente? Bom, já que eu estou falando alguns detalhes a mais, vou aproveitar e falar de mais uma coisinha. Você lembra lá no começo do vídeo que eu falei para você que eu poderia tentar, para achar a quantidade de calor, usar o número de mols NCP ΔT, quantidade de calor sensível por conta da mudança de temperatura? Vem cá que eu vou te mostrar uma coisa. Ó, agora que eu sei que a quantidade de calor é 5 meios de NR ΔT ou 5 meios de P ΔV para um gás monoatômico, tá bom? Olha só o que eu posso fazer aqui. Veja só. Então, para um gás monoatômico, a quantidade de calor é 5 meios de N vezes R ΔT, mas pensa nisso agora, ó. A quantidade de calor também pode ser o quê? O número de mols no lugar da massa. Lembra do que macete? Só que eu vou usar no lugar da massa. Número de mols. Calor específico a pressão constante. Calor específico molar a pressão constante para um gás monatômico, tá bom? Vezes a variação de temperatura. O NC, quer dizer, o NC ΔT, tá bom? Essa quantidade de calor é idêntica a essa, então posso igualar esses resultados. Então olha que interessante. Na hora que você iguala, fica assim, ó. N, número de mols, calor específico molar a pressão constante, é um processo isobárico, vezes a variação de temperatura é igual. O quê? 5 meios de N R delta T. E aí, nessa igualdade, o que você verifica? Bom, ΔT corta ΔT. O que mais? Número de mols de um lado corta número de mols do outro. E aí, o que sobrou?
sobrou que para um gás monatômico, o calor específico à pressão constante para um gás monatômico é 5 meios de R. Olha aí que legal, né? 5 meios de R. Então, só para deixar o registro, tá bom? Eu posso pensar dessa forma. O interessante desse resultado é que isso vale para qualquer gás monoatômico, quando eu tenho o calor específico à pressão constante. Maravilha? Agora sim, eu termino com vocês aqui a questão. Vale a pena, a gente começou, a gente estudou muitas coisas, revisamos bastante a transformação isobárica. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, você já sabe, né? Deixa aí o seu like, inscreva-se no nosso canal, dê aquela forcinha pra gente aqui, tá bom? Grande abraço, fica com Deus, bons estudos para vocês, até mais.